E aqui no Jornal de Mais News, hoje vamos falar mais uma vez sobre marco temporal e o que está afetando também aqui a nossa região do Alto Vale do Itajaí, nesse impasse na questão aí dos proprietários de terras aqui do Alto Vale e com também os índios na região. E hoje estamos recebendo aqui no Jornal de Mais News o senhor Francisco Jeremias, ex-vereador e também representante dos agricultores aí na região de Vitor Meireles. Senhor Francisco, o senhor acompanhou nessa semana aí, tem acompanhado desde o início, obviamente, essa questão do marco temporal que está sendo discutido aí, foi discutido pelo STF, né? E também outras situações aí envolvendo as terras indígenas e dos agricultores aí na nossa região. O senhor esteve em Brasília também recentemente. Como é que foi esse acompanhamento e a preocupação de vocês aí, a questão dos agricultores aí, dos proprietários dessas terras ali? Bom dia, seja bem-vindo aqui. Bom dia, Ezequiel. Bom dia, ouvinte da Demais FMs, e especialmente o nosso agricultor aqui do Alto Vale. Então, realmente, né, a gente está muito preocupado, né, com a situação aqui da ampliação da reserva indígena de José Boatê e Vitor Meireles. Então, assim, a gente hoje está aflito, né, com a questão do marco temporal, que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. E realmente, né, assim, a gente está angustiado com essa situação que tira a privacidade, tira o direito de propriedade do nosso agricultor familiar, não só aqui do Alto Vale, mas sim de Santa Catarina e do país, né? É uma preocupação muito grande, né, Ezequiel, com essa situação. Sem dúvida nenhuma. E o STF formou maioria aí já nessa questão do marco temporal, né, que é a reivindicação aí por parte dos índios, né, os indígenas aí das reservas aqui da região, mas traz essa insegurança também aí para os agricultores e o pessoal que já estava nessas terras, né, seu Jeremias? Certo, Ezequiel. A gente teve a semana atrasada em Brasília, né? Fazendo um trabalho junto ao nosso Senado, né? Que ia votar, até a gente foi depor junto na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, representar o nosso Alto Vale e sim também o nosso país, porque nós vivemos na mesma barca, né? O pessoal do Norte, do Sul, do Centro-Oeste, todo ele vivendo no mesmo barco. Insegurança jurídica que está tramitando agora no nosso Supremo. A gente não concorda com essa situação. Um agricultor que tem aí mais de 100 anos, né, de escritura pública, com a sua família, está indo aí para a quinta, sexta geração. É muito preocupante, né, nesse momento, a gente está vivendo essa angústia aí com o nosso Supremo Tribunal e com o nosso Brasil, né? E nós aqui do Alto Vale muito mais preocupado ainda, né, Ezequiel? Porque realmente o agricultor vive da terra. Uhum. Vive da agricultura familiar. Tu já imaginou, nessa nossa ampliação aqui, mais de 870 famílias de agricultor familiar inscrito no CAR e provavelmente, né, quem tem o CAR tem a escritura pública. E a gente está sendo, assim, acuado com essa situação do Supremo, que a gente não tem mais segurança jurídica, né? Verdade. Agora, me diz uma coisa, tem também a outra situação, seu Francisco, a questão da CO 1100, né? Discutindo aí a ampliação dessas terras indígenas. É uma outra preocupação também de vocês aí, nesse sentido? O senhor esteve acompanhando, está acompanhando também essa situação? Certamente. Nós temos já muitos anos acompanhando essa situação da CO 1100, né? Que agora está na bala, está na ponta do cartucho, da agulha, né? Uhum. Realmente, né, Ezequiel? Para ser julgada. Terminando essa fase aí do marco temporal, está em pauta a CO 1100, que vai julgar o direito da propriedade do agricultor familiar do nosso Alto Vale, de Vitor Meireles, José Boatê, Dr. Pedrinho e Itaiópolis. Uhum. Então, a gente está muito apreensivo, né? Já pensou, você com mais de 800 e poucas famílias de agricultores familiar aqui no Alto Vale, de repente, né, o Supremo julga por invalidar essas escrituras do agricultor familiar. A gente está muito preocupado com essa situação. Muito bem, estaremos acompanhando ainda, né, seu Francisco, aí, o senhor também que com a sua família e também com os demais agricultores aí, representantes também dessa luta, né, aí para que tudo termine bem, né, tanto para um quanto para outro lado,
né? E que as decisões sejam importantes aí para vocês, né? Estaremos acompanhando também, o senhor também com certeza estará acompanhando essa situação aí. Certamente, Ezequiel, a gente está quase dioturno, né? Acompanhando essa situação aí que cerca as nossas famílias, o nosso agricultor familiar, que é muito preocupante, né? Então, assim, a gente até pede, assim, força para o nosso pessoal do Alto Vale, porque até tem indício, né, de vestígio indígena em todo o Alto Vale, aqui no Morro do Taió, Santa Terezinha, Rio do Oeste, Presidente Getúlio, Rio do Sul. Então, assim, a gente está apreensivo, né? E vocês não sabem o que o nosso agricultor familiar da nossa região está sentindo na pele, nesse momento, né? Já pensou aqui mais de 100 anos, né? Escritura, os nossos avós já respeitavam a delimitação do marco das terras indígenas, que foi demarcado em 1926, e de repente agora vai tudo por água abaixo aquilo que os nossos antepassados construíram. Então, assim, é uma situação bem delicada, mas a gente tem fé em Deus e acredita que os nossos advogados estão fazendo um trabalho realmente sério em cima dessa situação, né? E nós, agricultores, estamos buscando tudo que é documento e mostrando para o Supremo que o agricultor realmente não invadiu essas propriedades. Ele comprou e pagou, paga os seus impostos, né? Por esses anos todos, né? Então, se tinha uma culpa no passado para ser paga, então o governo que pague, né? Não é o agricultor familiar que está aí mais de 100 anos respeitando, né, o indígena, mas também respeitando os limites, né? Que nós temos aí na nossa região. E hoje, Ezequiel, os nossos indígenas de Vitor Meirelles e José Botê, eles realmente não precisam mais de terra para viver. Eles têm 14.200 hectares, eles não ocupam 1.500. Então, o outro está tudo lá para ocupar. E, realmente, o nosso índio não precisa de terra, ele precisa de saúde, de educação, é isso que ele precisa nesse momento, né? E ele é uma pessoa igual ao agricultor familiar, ele tem os braços, tem as pernas, tem a cabeça para trabalhar, e a gente gostaria que ele também fosse dessa mesma realidade que o nosso agricultor do Alto Vale aqui trabalha e luta, né? E assim essa semana a gente estava na roça trabalhando com meus netos, né? E eles perguntavam para a gente assim, o que nós vamos fazer, vô? Após essa situação aí que seja julgado aí o marco temporal e o nossas escrituras não tenham validade. Assim, é só Deus que vai realmente direcionar um caminho, né, para esses nossos agricultores que estão vivendo aí mais de 100 anos nessa agricultura familiar aqui no nosso Alto Vale. A apreensão é grande, né? Vamos aguardar então, seu Francisco, boa sorte aí, né? Que tudo termine bem para ambos os lados aí, né? E que a justiça seja feita realmente. Muito obrigado, seu Francisco, e até uma próxima oportunidade aí, conversando sobre esse assunto. Obrigado, Ezequiel, pela oportunidade, da Demais, né, por dar esse espaço aqui para nós divulgar o nosso trabalho e a nossa situação do nosso Alto Vale. Mais uma vez, obrigado pela sua preocupação também aqui, né, que atinge todo o Alto Vale, não é só Vitor Meirelles, José Botê e Dr. Pedrinho e Itaiópolis, mas sim uma preocupação para toda a situação. Que Deus ilumine o teu trabalho, dá demais, e que realmente, assim, a gente possa colher os frutos que a gente semeou pelos nossos avós, o nosso antepassado aí na nossa região do Alto Vale. Obrigado, Ezequiel. Obrigado. Conversamos então com o senhor Francisco Jeremias, de Vitor Meirelles, falando com a gente aqui sobre a situação aí do marco temporal, né, também a ACO 1100, que está sendo julgado aí também no STF em Brasília. Estaremos também acompanhando toda essa situação. Essa foi a entrevista do dia